Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo de Excel VBA. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um código em VBA que eu desenvolvi há algum tempo atrás e que me ajudou bastante durante uma das atividades que eu tinha, dentre as minhas atividades, uma delas eu recebia diversos relatórios diariamente, e às vezes mais de um por dia, às vezes um pouquinho mais espaçado a cada 2 dias. Eu recebia um relatório e precisava comparar, fazer a análise desses relatórios para identificar quais eram as principais variações e tentar justificar essas variações em si. Só que eram relatórios bem grandes, tanto em dimensão de linha e de coluna, e eu precisava ficar ali olhando linha por linha, registro por registro, claro, utilizando alguns artifícios como filtro e tudo mais. Mas basicamente eu precisava identificar o que mudou entre um relatório e o outro, e a partir daí tentar identificar o porquê dessa mudança. Mas o trabalho braçal, a parte mais chata, mais manual de ser feita, era justamente identificar as mudanças para depois então fazer a justificativa delas. E aí foi quando eu utilizei o VBA a meu favor, criei um código para justamente fazer isso para mim. Então o código ele serve aí para comparar esses dois arquivos de Excel e me trazer quais diferenças entre eles, para aí sim eu poder ter uma análise um pouco mais assertiva e levando menos tempo, tá? Então se você gostou do tema da aula, fica aí comigo até o final do vídeo. Tenho certeza que você vai aprender muito com esse código, a gente vai ver aqui o código junto. E se você não é inscrito no canal, já aproveita esse momento para se inscrever. Se for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário com dúvida, sugestão, o que você achou da aula em si e compartilhe o vídeo se possível, tá bom? Vamos partir aqui para a aula. Antes de partir para a aula, eu quero lembrar que no vídeo passado eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando do VBA License Plus. Para quem não assistiu ou quem perdeu, o VBA License Plus ele é uma ferramenta para você que, assim como eu, trabalha com Excel, com VBA, que trabalha com criação de ferramentas, de soluções. Às vezes você quer vender, quer compartilhar, quer cobrar uma licença de uso, uma mensalidade. O VBA License ele serve justamente para isso. Ele permite com que você tenha no seu arquivo uma gerência de licenças, você consegue gerar uma licença para os seus usuários e você consegue gerenciar essas licenças. Você consegue bloquear e desbloquear acesso, você consegue definir um prazo de validade, você consegue limitar a qual computador o usuário vai conseguir acessar o seu arquivo. Isso para evitar justamente a pirataria, a distribuição em massa do seu projeto, do seu produto em si. E para quem trabalha com Excel, com VBA, seja para empresa, seja para comercialização, como freelancer, é uma ótima solução. Dá uma olhadinha lá porque a gente tem algumas condições especiais. Essa é a cara do sistema, tá? Eu explico na aula passada como que funciona certinho, é só você dar uma olhada lá. E a gente está com algumas condições especiais porque esse tipo de serviço, geralmente ele tem uma cobrança de mensalidade e a gente planeja migrar para uma cobrança de mensalidade, mas nesse início nós estamos assumindo e comercializando a licença vitalícia. Então, se você comprar agora, claro, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você comprar agora, se você acessar lá ainda tiver no modelo de licença vitalícia, você tem acesso ao sistema, a uma licença vitalícia em si do sistema para fazer uso. Lembrando que, outra coisa que eu não disse no vídeo passado e que ficou pendente de informação, é que você tem 7 dias de garantia. Então, você pode comprar o sistema sem medos, que se você não gostar ou se não atender às suas expectativas durante 7 dias, você pode pedir um reembolso e tem um reembolso de 100% do valor investido, tá bom? Então acessa lá, dá uma olhada no vídeo anterior, acessa aqui a página da Hub, da Organic Sheets, que você vai ter uma olhada mais detalhada no projeto, e caso você tenha interesse, só clicar aqui em adquirir o acesso vitalício e você vai lá para a página de aquisição da ferramenta, tá bom? E vamos partir aqui para a nossa aula de hoje, tá? Então, eu vou abrir aqui para a gente um relatório para vocês olharem. Então eu tenho aqui um relatório onde eu tenho basicamente uma base original e uma base alterada, aqui uma base aleatória, só para exemplificar o código para vocês. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a base original para vocês darem uma olhada. Bom, então, a base original ela é composta de 2 guias, uma guia de vendas e uma guia de pagamentos. E aqui tem diversos dados. Claro que são dados genéricos e fictícios, só para a gente exemplificar aqui. E eu recebi uma base alterada. Então, basicamente, como que acontecia lá na empresa? Eu recebi um relatório hoje, meia hora depois eu recebi um relatório atualizado, no final do dia eu recebia outro, no dia seguinte, e nem sempre, claro, eu precisava fazer essa análise, mas em alguns momentos era necessário analisar para ver o que tinha mudado, e qual a justificativa dessas mudanças. E tenho aqui também o arquivo 2, teoricamente com a mesma estrutura de dados aqui, para a gente fazer esse comparativo. Acontece, eu vou abrir aqui para a gente fazer o comparativo, vou abrir um Excel em branco, tá?
um Excel independente daqueles dois que a gente já viu ali, que são os que a gente vai comparar. Abrindo esse Excel, eu vou lá no Alt mais F11 para abrir o meu ambiente de desenvolvimento, em VBA, e vou clicar aqui para adicionar um módulo. Tá? Nesse módulo, eu vou adicionar esse código que tem aqui que eu escrevi. Tá? Deixa eu abrir ele aqui. Primeiro eu vou mostrar o funcionamento da ferramenta e depois a gente avalia junto o código. Eu explico para vocês o passo a passo do código, até para que vocês entendam o que foi feito aqui e possam aí aplicar parte desses códigos em outros projetos que seja interessante para vocês. Tá? Então, vamos lá. Basicamente eu tenho esse código, se eu executar ele, a gente já vai ver em funcionamento. Primeira coisa que ele abre é uma caixa de diálogo perguntando para eu indicar qual o primeiro arquivo que eu vou selecionar. Então eu vou vir aqui na pasta Downloads, ele está aqui na minha pasta aula de 117. E aí eu vou selecionar o arquivo da base original. É o meu primeiro arquivo, o arquivo mais antigo. E agora ele vai abrir uma outra caixa pedindo para eu indicar o arquivo mais recente, que eu quero comparar. Então eu vou colocar aqui a base alterada. Feito isso, o que ele faz? Ele vai abrir os dois arquivos e vai comparar para mim e vai me trazer um relatório. Então tem aqui, comparação concluída, veja o relatório da nova planilha adicionada. Aqui está o meu relatório. Então ele cria para mim esse relatório com 5 colunas, indicando qual a planilha que teve alteração, qual a linha e a coluna, para a gente saber o endereço dessas alterações, o valor que tinha no primeiro arquivo e o valor que passou a ter no segundo arquivo. E eu consigo ver quais foram as alterações que eu tive entre os dois arquivos e consigo analisar mais assertivamente, digamos assim. Então vamos lá, só para a gente ver aqui, tirar a prova, eu vou abrir o arquivo original e vou abrir o arquivo alterado, o arquivo mais recente, tá? Beleza, então vou colocar o arquivo mais recente aqui no meu lado direito e vou colocar o arquivo original no meu lado esquerdo. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui em vendas, a gente viu que ele indica que em vendas na linha 1, na coluna 4, eu tive uma alteração do termo quantidade para QDT. Tá? E se a gente olhar aqui, de fato, eu tive aqui uma alteração nessa coluna daqui, de quantidade para QDT. Então teve a mudança, tá? E aí eu consigo também avaliar a linha 3, coluna 5. Eu mudei de produto 1 para produto 2. Então linha 3, aqui ó, eu tinha produto 1 e agora eu tenho aqui no segundo relatório produto 2. Então eu consigo ver essa mudança aqui acontecendo, né? Eu tenho essa análise prévia aqui no meu relatório. Na linha 17, na coluna 2, linha 17, coluna 2, eu tinha vendedor A e passei a ter vendedor B. Então talvez isso passasse desapercebido aos nossos olhos humanos, mas o VBA conseguiu me trazer aqui em detalhe essa mudança, tá? Mais uma mudança, linha 18, coluna 3, eu tive mudança. Linha 18, coluna 3. Eu tive mudança aqui no valor, era 4221, e agora eu tenho 7221. Então pode ter sido algum erro de digitação, pode ter tido alguma mudança de maior venda para esse vendedor, enfim, né? Fica claro que cada item, cada análise vai ser uma, né? A gente não tem como avaliar o que é o certo. Na linha 25 a gente também teve mudança. Então vou subir aqui um pouco. Linha 25 a gente teve mudança, tanto no valor quanto no preço. Tanto o valor quanto a quantidade, quer dizer. Então vamos olhar aqui a linha 25, exatamente. Ó. Se você olhar, a gente tinha 4, 5, 3, 2, a gente agora tem e 8, agora a gente tem 3.010, né? A gente tem essas mudanças. E veja que ele compara não só a planilha de vendas, mas ele compara também a planilha de pagamentos. Antes na coluna 4, na linha 4, coluna 6, aqui em pagamentos, linha 4, coluna 6, a gente tinha pendente, e agora a gente tem a palavra concluído. Então foi essa mudança que teve também na planilha de pagamentos, tá? Então basicamente é isso que ele faz. Ele abre os dois arquivos e compara linha por linha para me trazer exatamente o que houve de mudança, tá? Eu posso mudar aqui também, posso, enfim, acrescentar alguma outra informação aqui, alterar o valor, e ele vai me trazer isso. Isso é ideal para a gente poder fazer esse comparativo de maneira mais assertiva, tá? Agora que eu expliquei e mostrei para vocês como que funciona, a gente vai efetivamente falar aqui, fazer essa análise do código, tá? Vamos lá, então basicamente eu começo definindo as variáveis que eu vou utilizar nesse meu código. Então vamos lá, definir as variáveis que são Workbook 1 e 2, Worksheets 1 e 2, Célula 1 e 2, Relatório, linha relatório, caminho 1 e caminho 2.
Então lembrando que eu vou trabalhar com 2 arquivos de Excel, então preciso sempre duplicar. O workbook é o arquivo do Excel, é o file, né, aquele arquivo lá. O worksheet já é guia da planilha. Então, entenda bem, o workbook é o arquivo do Excel, dentro desse arquivo do Excel existem várias guias de planilhas. Tipo aqui, ó, a gente tem esta pasta de trabalho, é um workbook. E dentro desse arquivo eu tenho a planilha 1 e a planilha 2. Né? Poderia ter até 30 planilhas aqui, e é isso que eu estou definindo aqui, o workbook 1, workbook 2, worksheet 1, worksheet 2, célula 1 e célula 2, porque dentro dessas guias de planilhas, nós vamos ter as células, que são os intervalos para fazer o comparativo. Então veja que a gente está esmiuçando, né? A gente está vindo do arquivo para as células, para as planilhas que tem dentro, e dessas planilhas, dentro de cada planilha tem as células. E é isso que a gente vai comparar efetivamente, que são as células. Por fim, eu tenho o relatório como worksheet. Eu tenho a linha do relatório como long, vai ser um contador, que vocês vão entender a lógica do código. Eu tenho o caminho 1 e o caminho 2, que vão ser o caminho do arquivo 1 e o caminho do arquivo 2. E aqui efetivamente começa o código. Então a primeira coisa que eu faço aqui é uma tratativa de erro. Então eu digo que tudo que tem aqui abaixo, se ocorrer algum erro, eventualmente, a gente vai para o error handle, né? E aí se você vir error handle, é esse finalzinho aqui do meu código. Ele vai vir para cá, que é uma tratativa de erro, faz parte de boas práticas, tanto aqui no VBA, quanto em outras linguagens de programação, Python e tudo mais. E aí, se vocês quiserem, deixem no comentário que eu trago uma aula sobre tratativa de erros, tá? É bem ideal, é interessante vocês saberem. E aí eu começo. Primeiro eu abro aquela janela de seleção do arquivo, usando o application.getOpenFileName para selecionar lá um arquivo, e eu passo um filtro aqui do tipo XLS, e aí pode ser XLSB, XLSX, XLSM, porque eu tenho aqui os asteriscos como coringa, tá? Isso aqui é como um filtro, para não aparecer aquele monte de arquivo, documento, nada disso. Então a gente vai selecionar só arquivos do tipo planilha eletrônica. E aí eu faço um ifzinho de uma linha só para comparar se o caminho 1 for igual a false, significa que o usuário não selecionou nada. Ele pode ter fechado a janela, pode ter clicado em cancelar. E se ele fizer isso, então eu vou para Exit Sub. Então eu vou sair dessa rotina daqui, vou vir para o End Sub, né, sair da rotina, e não vou executar mais nada, porque não tem como eu comparar se ele não indicar o caminho do arquivo. Se eu não fizesse essa tratativa, daria erro. Mesma coisa para o caminho 2. Então o caminho 2 está aqui, é o application, eu digo que vai pegar o caminho, né, o path do arquivo, e se também o caminho 2 for igual a false, se ele não selecionar no segundo, a gente vai dar um Exit Sub para não fazer nada no código, para não dar erro. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui as variáveis workbook 1 e workbook 2, sendo a abertura da planilha 1 e a abertura da planilha 2. Então eu dou aqui o comando workbooks.open, e aí dentro desse workbook.open eu passo um parâmetro que é o caminho, o path do arquivo que eu quero abrir. No caso aqui o caminho a gente já pegou lá em cima, é o caminho 1. E do 2 também, o workbook 2, ele abre também o arquivo 2. Então eu peço para ele abrir os dois arquivos para a gente poder fazer o comparativo. Feito isso, eu vou criar uma nova planilha nesse meu arquivo que eu abri em branco. Então, nesse arquivo que eu abri em branco, que eu colei esse código, eu vou colocar set relatório, que a gente colocou lá relatório como uma worksheet. Eu peço para no this workbook, nesse arquivo, né, que está o nosso código VBA, eu vou dar um .sheets.add para ele adicionar uma guia de planilha, uma sheet. Então, ele está adicionando aqui. E aí eu defino meu contador como um. Linha relatório é igual a 1. Geralmente começa como 0 na maioria das linguagens de programação, quando você utiliza um index assim, começa do 0 em diante, e aqui só para não dar erro, se eu não me engano aqui ele aceitaria como 1, mas eu coloquei aqui já adicionando igual a 1, né? E aí aqui no relatório, com o relatório, o que eu faço? Tudo isso aqui eu estou fazendo com o relatório, que é esse relatório dessa guia que a gente acabou de abrir. Né? Eu primeiro defino aqui esse cabeçário, então passo aqui o cabeçário da coluna 1 até a coluna 5, eu passo essa array aqui, com planilha, linha, coluna, eu poderia passar linha 1, coluna 1 é igual a planilha, linha 1, coluna 2 é igual a linha 1, coluna 3 é igual a coluna, enfim, eu poderia fazer dessa forma, porém, eu fiz com array porque eu utilizo bem pouco array, foi mais para praticar, na época, se eu não me engano. Coloquei aqui para ele colocar em negrito, né? Esse mesmo intervalo aqui eu passo como negrito, como bold igual a true, e passo que a linha do relatório agora vai passar a ser 2. Então a primeira linha é o cabeçário, e agora eu vou começar efetivamente a fazer o comparativo e começar a popular a partir da linha 2. E é aqui que vem a parte do código, onde eu faço essa iteração. Eu passo por todas as worksheets, todas as sheets dentro da workbook, da primeira workbook, para ver quais são as sheets que eu tenho lá. E aí eu vou tentando associar com as sheets que eu tenho no arquivo 2. Então
Então eu tenho a cheat no arquivo 1 e a cheat no arquivo 2, e quando der match, eu vou começar a comparar uma com a outra. Por quê? Eu não posso comparar a minha sheet de vendas com minha sheet de pagamentos do arquivo 2. Então precisa ser vendas com vendas, pagamentos com pagamentos. Se tivesse uma sheet de cobrança, seria cobrança com cobrança. Então é basicamente isso que eu faço aqui. Eu tento fazer essa associação. E aí eu faço uma tratativa de erro, um erro resume next, porque aí ele vai pular para a próxima e vai voltar a fazer o comparativo. Então até a gente achar a planilha com aquele nome. Se não tiver mais a planilha, tudo bem, ele não vai dar erro. E aí, beleza. Depois que eu faço essa associação, eu começo a dar eu começo a fazer um looping por todas as células, né? Fazer essa correspondência, tá? Comparar essas células. Então eu começo a conferir aqui, né? Eu pego os arquivos utilizados, as guias de planilhas utilizadas e começo a comparar. Se a célula que está lá, o valor que está na célula do arquivo 1 for diferente do valor na mesma célula no arquivo 2, então basicamente eu começo a registrar no meu relatório. Então no meu relatório eu passo o nome da guia da planilha, né? No caso vendas, pagamentos, devoluções. Passo na coluna 2 a linha e na coluna 3 a coluna, para ter o endereço por linha e coluna. Passo também aqui o valor, né? O valor que estava na primeira coluna e o valor que estava no segundo arquivo. O valor que estava no primeiro arquivo, o valor que estava no segundo arquivo, né? Para ver o que mudou e fazer esse comparativo. E aí sim, eu faço o incremento de linha. Então a linha do relatório vai ser igual à linha do relatório, o valor que a gente já tinha antes, começou com 2, mais 1. Aí vai ser 3, 4 e assim sucessivamente, tá? E aí eu dou sempre um next cell aqui, para a gente ficar copiando, ficar analisando, e dou sempre também um next worksheet, para a gente passar por todas as worksheets e não deixar nenhuma de fora. No final disso tudo, eu fecho o arquivo 1 e fecho o arquivo 2, dou um workbook 1.close e workbook 2.close. Esse falso aqui que eu passo depois é um parâmetro para que ele não pergunte se quer salvar alguma possível alteração, né? E aí eu dou uma mensagem, um message box, dizendo que a comparação foi concluída. E dou um exit sub. Se porventura der algum erro nessas partes aqui que estão abaixo dessa linha, ou abaixo dessa linha aqui, cadê? Abaixo dessa linha aqui, ele vai vir para cá e vai dar uma mensagem que ocorreu um erro para verificar os nomes da planilha e tentar novamente e vai fechar o arquivo 1 e arquivo 2, tá? Se tiverem aberto em si. Então é basicamente isso que o código faz. Ele tem aqui alguns loopings, né? Tem uma lógica por detrás, espero que vocês estudem essa lógica. Esse arquivo ele vai estar lá no hub da Organic Sheets, então para quem não sabe, os arquivos das aulas agora eles são postados no hub da Organic Sheets. O hub é gratuito, tá? Tem um serviço lá que é o VBA License Plus, que esse sim é pago, ele não vai aparecer para você, a não ser que você adquira, mas o hub da Organic Sheets ele foi feito com o intuito gratuito da gente compartilhar os arquivos aqui da aula. Então é só você acessar lá e fazer o download do arquivo dessa aula, também vai estar disponível lá, tá bom? Caso vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês deixem aí nos comentários, deixem like também e não esqueça de compartilhar esse arquivo. Se puder, compartilhe com outras pessoas que gostam de Excel, com o pessoal do seu trabalho. Eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser aprender a trabalhar com o VBA dessa forma, Fernando, eu quero aprender VBA para facilitar o meu dia a dia. Eu vou deixar 4 links aqui na descrição. O primeiro deles é o link do curso Programando o Excel com VBA. Esse é um curso que vai abordar do básico ao avançado do VBA. É o curso do Dev Nascimento. Ele tem um canal aqui no YouTube também. E ele é parceiro aqui do canal, né? Então acessa lá, o curso dele é bem completo nesse quesito. Se você quiser na prática, aprender na prática a desenvolver sistemas com o VBA, eu tenho o VBA Masterclass, onde eu te ensino a criar um sistema de contas a pagar e a receber, né? Utilizando diversos recursos inovadores do VBA, criando dashboards, fazendo filtros, enfim, fazendo integração com o banco de dados. É bem interessante, você aprende na prática, né? Eu vou te ensinando e você vai fazendo e vai chegar no mesmo resultado que eu. E se você quiser ainda dar um passo a mais, se você já sabe VBA e quer dar um passo a mais, tem o VBA Web Connect Pro. Ele é um curso aqui da Organic Sheets, onde eu te ensino tudo o que você precisa saber com 3 projetos práticos a integrar o seu projeto em Excel VBA com sistemas web. Então eu te ensino a integrar o seu projeto em Excel VBA com outros sistemas através de API, o que abre um leque de possibilidades para você enriquecer o seu sistema. Lá nós ensinamos a integrar com o WhatsApp, então você consegue utilizar, através de um clique no Excel, você consegue mandar uma mensagem, uma cobrança, um boleto para um cliente seu em si. Seria super interessante essa funcionalidade.
Te ensino a fazer uma conexão via API com uma API do Google para retornar e você conseguir renderizar e montar dashboards diretamente no Userform, não no Excel, no Userform mesmo, gráficos interativos. E o terceiro projeto eu te ensino a integrar o seu Excel, a fazer um CRUD com uma fonte de dados online, que é o Google Planilhas, né? Então você consegue criar sistemas interativos, sistemas de multiusuários, sistemas de acesso simultâneo, principalmente para quem trabalha aí muito com Excel, fazendo esse CRUD aí com uma fonte de dados online. Inclusive foi o que eu utilizei para criar o VBA License versão 2.1, a versão passada. Foi justamente essa tecnologia, eu ensino lá o passo a passo desses 3 projetos, o curso bem completo lá. E o quarto link que eu vou deixar é do combo, justamente para você que quer fazer os 2 cursos da Organic Sheets, o VBA Web Connect Pro e aprender a desenvolver o sistema de contas a pagar e a receber. Eu vou deixar um link do combo, onde você consegue adquirir os 2 arquivos por um preço bem mais acessível, caso você queira fazer os seus 2 cursos, né? Caso você queira adquirir de uma vez os 2 cursos, tá bom? Então, só dá uma olhada aqui na descrição, dá uma lidinha lá que eu sempre deixo os links interessantes, não só links dos cursos, não só link do Hub, mas também alguns outros links de outros vídeos, de outras inspirações que eu tenho para trazer vídeos aqui no canal. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, não esquece, por favor, de deixar seu like e de se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Espero ver você aqui na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.